Glória a Deus, obrigado à equipe de louvor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos compartilhar uma mensagem para logo em seguida nós celebrarmos a ceia, primeiro domingo do mês. Nossa tradição é sempre celebrarmos a ceia. Seja bem-vindo, você que nos escolheu cultuar hoje conosco, seja muito bem-vindo à presença do Senhor. Glória a Deus, Deus te escolheu para estar aqui, você é escolhido do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, você é escolhido de Deus, aleluia. E como escolhido, escolhida, Ele cuida de nós. Eu creio, em todos os detalhes, Deus cuida de mim. E Ele está cuidando de você também, quando você veio para este lugar. Você decidiu sair da sua casa, enfrentou muitas coisas e tal, e veio para cá. Ah, deixa eu lembrar, a pastora está lá em cima com as crianças. Quiser sumir? Cadê quem pode? Mari, pode ajudar a levar as crianças lá para a pastora? Isso, tem culto kids lá. Glória a Deus, Ana, bom vê-la, glória a Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já passou por uma situação onde você simplesmente não sabia o que fazer? Alguém já passou por alguma situação assim na vida? Em alguma área, em algum momento, né? Situações onde tudo parecia, ou parece, grande demais, impossível, ameaçador demais. São situações assim que servem de divisor de águas. Por quê? Quando enfrentamos situações assim, ou você é derrotado, ou você sai vitorioso. Davi teve uma situação grande, mas depois do gigante Golias, Davi, que já era rei, apenas seguiu para cumprir o que tinha que ser feito na vida dele. Cada um de nós temos um gigante, temos um desafio. Sabe, às vezes enfrentamos lutas que fogem do nosso controle. Tem lutas que você não tem controle. Você faz um plano, Maurício, você faz uma agenda, mas e agora? O que fazer? Não tem plano, não tem controle. Isso pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, familiar, crise emocional, crise de identidade, porque a crise emocional, ela está ligada também à indecisão, não sei se é isso, sabe, e é nessas horas que surge uma pergunta dentro de nós: o que eu faço agora? O que eu faço agora? Quando a gente, você já percebeu que a gente busca resposta para tudo, e temos resposta para tudo. Quando vamos conversar com alguém está abrindo o seu coração para você, você já tem uma solução para ele. Mas às vezes aquela solução não lhe serve. Tem momentos que você vai parar e se perguntar: o que eu faço agora? Eu estou vivendo uma situação assim, não sei você, mas eu estou. O que eu faço agora? E na Bíblia conta uma história lá em 2 Crônicas, Marcos, já deixa no gatilho aí. 2 Crônicas, capítulo 20, irmãos. Imagina o cenário, nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou te colocar dentro do contexto. Tem um rei de Judá, chamado Josafá. Josafá é o nome dele. E ele recebe uma notícia, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler, o capítulo 20, ele é extenso, ele tem 30 versículos, eu vou te contar a história, como bom batista, anote, para depois você ler na sua casa. Vamos ler aqui apenas alguns versículos. 2 Crônicas 20 vai falar a história deste rei. E o rei Josafá, ele é rei de Judá, e chega uma notícia para ele: rei, 3 exércitos estão vindo contra nós, estão vindo contra você. E agora? Josafá olha para o seu povo, olha para o seu exército, e ele vê que não tem força militar suficiente. E não há tempo para ele formar alianças, para ir contra esses 3 exércitos que estão vindo contra ele. Então a crise, ela é real, ela é iminente, a qualquer momento os reis inimigos podem vir,
E ela é assustadora. Do tipo, o que eu faço agora? Porque eu olho, o recurso que eu tenho é pouco. O exército são 3. Não tenho tempo de formar alianças. O que eu faço agora? Acredito que essa pergunta brotou no coração de Josafá. É a pergunta que brota no nosso coração quando a gente passa por um grande desafio. E Josafá, ele decidiu, diante dessa notícia e do desafio, ele convocou o povo, todo o povo de Judá, para orar e jejuar. Sim, em vez dele ir para o arsenal, olhar para o exército dele, chamar e convocar o exército, ele foi para o altar. Não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Sabe? O que na verdade muitas vezes você não tem coragem, ou tem medo, ou acha que, não, essa situação sou eu que vou ter que resolver. Não, sabe, tem pessoas que no desespero partem numa crise financeira, partem logo de cara para um empréstimo, sem antes falar com Deus. Uma crise familiar, já parte logo para o divórcio, sem antes falar com Deus. Uma crise emocional, já parte para desistir de tudo, procurar médico e psicólogo e terapeuta, sem antes falar com Deus. Antes de qualquer coisa, temos que ir para o altar. E o altar é oração e jejum. Tem aqueles que só oram assim: Pai, obrigado por essa comida. Pai, me abençoe no trabalho. Pai, protege o carro que eu comprei. Pai, abençoa a minha empresa que eu estou começando. E o Pai quer cuidar de você em todas as áreas. Ele quer cuidar de você. Ele não quer te deixar sozinho. Então Josafá sabia: eu não tenho um exército, eu não tenho aliança comigo, sou pequeno, posso ser destruído, mas eu tenho um Deus. Não sei o que fazer, então eu vou me recorrer a Ele. Só me resta falar a Ele. E sabe, Josafá vai fazer uma das orações mais, me perdoe falar isso, mas é apenas uma opinião. É uma das orações mais honestas da Bíblia. No Salmo, você vê muita honestidade, você vê o salmista abrindo o coração, aquieta-te minha alma, tem muito disso. Mas nessa situação, Josafá, para mim, 2 Crônicas 20, verso 12, Marques, diante dessa situação, onde ele não sabe o que fazer, ele vai para o altar, e ele ora assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Olha aí. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Levante a sua mão direita e diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu não tenho força. A minha força vem de ti. O meu desafio é grande, não tem como eu controlar, mas os meus olhos estão em ti. Amém? Não sei o que fazer, minha força é pequena, mas os meus olhos estão em ti. Diante de um desafio que seja grande, qualquer desafio na vida, irmão, coloque os seus olhos no Senhor. Coloque a sua vida no altar. A resposta que a gente espera, qual é a resposta que a gente espera? É uma resposta de vitória. Todo mundo quer a vitória. Aleluia, glória a Deus. Quero o milagre, quero a bênção. Mas não esqueça que quando você entrega na mão dele, é ele quem vai guerrear por você, não é você mais. Vai para o verso 15, Marcos. Olha a resposta que veio. Então Deus, o Espírito de Deus, isso, o Espírito de, ali era o verso 14? Não, você tinha publicado primeiro, é o 14? Por favor, coloca o 14.
Deus vai levantar um profeta. Olha para mim. E quando Deus levantou o profeta, o Espírito do Senhor, é o texto que está lá, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Jaziel. E o Espírito do Senhor veio sobre o profeta dizendo, the king of the power, the... Não, ele não veio dizendo the king of the power. Mas sabe o que ele veio dizendo? Agora sim, Marcos, vai lá para o verso 15. No meio da assembleia, volta, perdão, Marcos, vai comigo aí na dinâmica, volta, verso 14. Volta. Ele convoca o profeta no meio de quem? Da assembleia. Sabe o que é assembleia? Não é a igreja. A assembleia é a reunião. Isso aqui é uma assembleia. A assembleia é a reunião do povo de Deus, é um ajuntamento. Então existe a assembleia do sindicato, a assembleia é reunião. Então no meio da assembleia, no meio da reunião, veio a palavra de Deus. Preste atenção. Quando você não sabe o que fazer, você invocou a Deus. Você colocou a sua vida no altar. Agora o que você tem que fazer? Esperar a palavra de Deus. E ela virá. Ela pode vir para você sozinho, pode vir para você lendo a Bíblia, mas ela pode vir também no meio da assembleia. Por isso, irmão, glória a Deus que você está aqui hoje. Eu comecei dizendo que, olha, glória a Deus que você está aqui, porque você foi escolhido para estar aqui. Nunca, jamais, não perca o temor. Cuidado, guarda isso que eu vou te falar. Não perca o temor de participar do culto. Nunca perca o temor de participar do culto. Nunca. Porque Deus vai sempre te surpreender no culto. Seja numa pregação, seja na oração, seja na hora do louvor, em algum momento, Deus vai falar com você. Tem momento que Deus fala com você sozinho, mas tem momento que Deus quer falar com você, é no meio do culto. Então, não menospreze o culto. O domingo é o dia do culto. É o dia que você deve começar. Vou dizer para você como que nós começamos em casa. Pastor, é porque você é pastor. Não, é porque eu sou crente, sou cristão, eu faço isso. Começamos o domingo já ligando a TV em clipes musicais. Vamos ouvir uma mensagem. As crianças leem a Bíblia deles, devocional, e em seguida a gente compartilha. Na mesa a gente almoça junto, compartilhamos uma palavra, e depois a gente deixa eles livres, porque aí depois nós vamos nos preparar para a tarde, já vir para o culto. Domingo é o dia que nós focamos no culto, para Deus falar conosco. Na hora que você não sabe o que fazer, infelizmente algumas pessoas, sabe o que elas fazem? Infelizmente, na tentação, não vêm para o culto, não vão para uma reunião da célula. E qual é o motivo? Não estou bem, meu sentimento. É aí que o diabo está roubando você. É aí que o diabo está roubando, e você não está recebendo a palavra. Aí sabe o que acontece? Aí você entra naquele desespero de não sei o que fazer. E aí você vai partir para tudo quanto é coisa. Quando eu e minha esposa recebemos a notícia de que ela estava com câncer, compartilhamos com algumas pessoas, entramos em oração, compartilhamos aqui com a igreja. E sabe, teve pessoas que no desespero nos procurou, falando assim, olha, toma chá de orégano que passa. Toma o isermitina, aquele remédio, é isermitina, acho que é isermitina. Toma isermitina, que é aquele mesmo remédio lá que o Bolsonaro recomendou para a Covid, agora recomendando também para câncer. Toma isermitina que passa. Sabe, começaram a lançar um monte de chá, de remédio. E o pior, sabe quem falou isso para nós? Crente. Se a gente ouvir isso, sei lá, de uma pessoa não cristã, no trabalho, que fala isso, eu vou até tolerar, é a fé dela, né? Mas ouvimos isso de crente. Porque tem crente que, infelizmente, na hora que não sei o que fazer, ele parte para tudo quanto é coisa, tentando resolver do jeito dele. Por isso que você está cansado, por isso que você está se matando.
E um ciclo não se completa na sua vida. Porque você vive interrompendo o ciclo. Espera. Não ouvi a palavra de Deus, então não faço nada. Não faço nada. Mas aí vem a palavra de Deus. Verso 15 agora, Marcos. E a palavra de Deus diz a Jaziel, então: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia. Posso ter medo? Sim. É normal ter medo? Sim. É pecado ter medo? Não. Mas olha o que Deus diz quando você está com medo e não sabe o que fazer. Calma! A batalha é grande. Não se desanime, porque diante de notícias, crise financeira, doenças, problemas emocionais, sei lá, primeiro é o pensamento, depois é o sentimento, e depois já entra no estágio da vontade de fazer escolhas erradas. Então o que Deus diz? Calma, o exército é enorme, eu sei que o desafio que você está passando, Deus sabe o desafio que você está passando, sabe que esse desafio é maior que você, porque quando Deus diz para Josafá, o exército é grande, então Josafá sabia e Deus também sabia, Deus sabe, mas Ele manda dizer, a batalha não é sua, é minha, a peleja não é vossa, é minha. Lutar cansa, e Ele não dorme nem cochila, mas Ele trabalha de dia e de noite. Em 2 momentos somente, eu e minha esposa tivemos gatilhos mentais de morte, diante das notícias da médica. Mas depois que nós fomos para o altar, nós estamos seguros, porque a batalha não é minha, não é nossa, é de Deus. Eu vim aqui hoje dizer isso para você, o que Deus fala comigo, e manda dizer para você, a batalha que você está vivendo não é sua, para, e você vai se matar, você vai morrer, emocionalmente, fisicamente, se você continuar lutando sozinho. Vá para o altar, oração, jejum, congregação, e espere até que o Senhor fale. E o Senhor falou, e é interessante, porque depois que Josafá ouve isso de Deus, ele poderia assim então dizer, poxa, então se Deus é conosco, então vamos para cima, vamos pegar o pouco exército que nós temos e vamos para cima então. Não, olha o verso 22, por favor, Marcos, verso 22, a Bíblia diz que Josafá convocou levitas e cantores, ao invés de colocar, guerreiros à frente do exército, ele coloca pessoas para cantar. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia! Eu saí desse culto, Deus falou que o meu milagre financeiro vai acontecer. Então eu vou lá, vou comprar aquele carro. Eu vou lá e vou pegar aquele empréstimo. Não! Você deixou na mão de Deus? Antes que o milagre aconteça, louve. É isso que Josafá está nos ensinando. O exército é grande. Ao invés de eu ficar aqui entregue à minha emoção, entregue ao que eu estou sentindo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cantar. Como diz aquela canção, o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Irmão, Josafá, ele foi muito honesto com o povo. Eu não sei o que fazer, povo. E ele fez essa oração no meio do povo, ele fez essa oração para Deus na frente de todo mundo. Então imagina o povo ouvindo isso. Espera aí, nós estamos ouvindo o nosso líder, que ele não sabe o que fazer, o exército está chegando, meu Deus, o que será de nós?
O povo ouviu o líder e acreditou na palavra que Deus liberou. E não só Josafá, mas todo o povo foi e louvou a Deus. Antes que o milagre aconteça, louve, irmãos, cante, agradeça, glorifique, palavra de vida. Nós temos liberado em casa palavra de vida. Palavras de vida. Deus é conosco. Estamos apenas numa paz. Todas as coisas cooperam para o bem. O louvor está na nossa boca e no nosso coração. Não medo, não ansiedade e nem insegurança, mas o louvor. Mas em algum momento vem o medo. Então, trazendo para você a lição prática, irmão. Diante da crise, a primeira resposta que você precisa fazer é orar e não se desesperar. Porque Deus responde corações quebrantados. O que é um coração quebrantado? É um coração honesto. O que é um coração não quebrantado? Um coração não quebrantado é aquele que fica se justificando. Não, a adoração, irmão, libera o agir sobrenatural de Deus. Eu falei para os irmãos, não ignore o culto, não ignore também o poder do momento da música, quando nós estamos aqui. E hoje, antes mesmo de eu começar aqui a trazer a mensagem, Deus, Ele preparou seu coração. Eu senti os irmãos cantando de uma forma diferente hoje. Eu senti um ambiente liberado no meio da música. Porque Deus já tinha falado ao seu coração. E eu só estou confirmando. O profeta, ele só confirma aquilo que Deus já falou para você. A música, ela é importante. Que hora que o pastor vai pregar? Eu sei, ele vai pregar às 7 horas, então eu vou chegar no culto às 7 horas. Perdeu. Perdeu o momento de você levantar a sua arma, porque o louvor é uma arma de guerra. Sim, cante, não ignore. Adore antes da vitória, não só depois. Adore antes, glorifique antes. Meu Deus está comigo. A mensagem central desse texto é: você não luta por vitória, você luta a partir da vitória. Ou seja, Deus está guerreando, Ele já venceu. Então eu luto, eu vou adorar agora a partir daquilo que Deus já fez por mim. Aqui nós temos um texto, 2 Crônicas 20, que é a velha aliança. Quem é que lutou essa luta por Josafá? Jesus. Josafá escolheu crer, confiar e ficou seguro. Nós somos ministros da nova aliança. Existe uma batalha? Ok. Mas a cruz garantiu o que você precisa. Lá na cruz, Jesus foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele te deu a vitória. Sabe, irmãos, um dia desse, estava assistindo, como eu falei, a gente ouve mensagem e tal. Um dia desse, eu estava assistindo uma mensagem de um culto aí da TV aberta. É raro, eu estava. E aí era um culto, estava um obreiro, pastor, sei lá, estava com o microfone na mão. E aí o pessoal vindo e dando testemunho. Fala, irmão, fala benção, fala benção. Aí chegou numa senhora, fala benção, irmã. Aí a irmã falou assim: pastor, Deus me perdoou os meus pecados. Amém, irmã? Fala a benção, e a benção, e a benção? Pastor, Deus perdoou os meus pecados. E ela chorando. E quem estava no microfone insistia em perguntar: fala a benção. Como assim? Irmão, cuidado. Tem muita coisa boa na internet, mas não se iluda. Não caia nas fábulas que são só para coçar o seu ouvido, para agradar o seu ego. Tem muita mensagem só para agradar você. Mensagem para confrontar é na sua igreja, no seu culto. Por isso não ignore o seu culto. Por isso dê importância ao culto. Culto online, amém. Mensagem online, amém. Mas é o culto que o pastor vai falar, que Deus vai falar. Olha só, ignorando a bênção do perdão. Espera aí. Eu tenho um carro, eu fiquei feliz quando o carro veio, mas ele pode bater, perder, roubar, e aí, acabou.
maior bênção que ninguém pode tirar de mim é que Deus me perdoou os meus pecados. A maior batalha que estava acima de mim era a luta contra o pecado e a morte. E a Bíblia diz que Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, terá a vida eterna. Maior bênção, irmão. Eu poderia entrar nessa mensagem aqui falando justamente a sua bênção, irmão, a sua vitória, o seu carro, sua prosperidade e tal, mas eu preciso dizer para você que sua maior bênção é o perdão de Deus pelos seus pecados. Essa é a sua maior bênção. E às vezes na vida você está se perdendo por causa de coisas materiais, conquistas, e esquecendo o maior milagre, que foi o sacrifício que Ele fez por você na cruz. Ele não morreu na cruz para te dar um carro. Ele não morreu na cruz para te dar dinheiro. Ele não morreu na cruz para te dar um casamento. Ele morreu na cruz para te dar o perdão. Perdão. E Ele diz, na ceia, façam isso em memória de mim. Em memória. Porque no dia da ceia, Ele foi o Cordeiro Pascual. Ele morreu. Por que celebrar em memória? O corpo foi moído. O cálice, o sangue foi derramado. Lembra-se disso. Jesus diz para nós não esquecermos, porque esse é o maior milagre. Não existe maior milagre do que esse. O perdão pelos seus pecados. Então, se eu fui perdoado, o meu coração, poxa, eu vou para o culto porque eu fui perdoado. Eu vou adorar porque eu fui perdoado. Eu vou servir, liderando, vou servir como voluntário na igreja porque eu fui perdoado. Eu vou ofertar porque eu fui perdoado. Esse é o centro da mensagem, irmão. Esse é o centro da mensagem. Esse é o motivo de você estar aqui. E a cada domingo nós tentarmos lembrar você que você foi perdoado. A batalha não é sua. Jesus disse em Mateus 6, não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis. Aí ele diz assim, contemple os pássaros, contemple os lírios dos campos, busque o reino, busque a justiça. Todas essas coisas aí vão ser acrescentadas, vão ser. Mas não se perca, não ande ansioso por essas coisas, não se perca, não perca a sua fé, não perca a sua vida, não perca o seu tempo por essas coisas que só distraem, só nos distraem. A notícia é de doença, é de crise familiar, crise financeira, crise emocional. Ok, então eu vou para o altar, porque isso não vai me distrair. O meu coração vai continuar louvando Ele, porque Ele já fez o maior milagre, Ele me perdoou os pecados. Sabe como a Bíblia, Paulo chama isso de graça. Isto é a graça. A segurança de que Deus já me deu. Quando Paulo estava lá, orando por 3 vezes por um espinho na carne, qual foi a maior lição que Deus deu para Paulo? Ele mesmo diz, né? É na fraqueza que o meu poder lhe é aperfeiçoado. A minha graça te basta. Qual foi a maior lição de Paulo? A graça, sou perdoado. Tudo que tenho é por causa de Deus. O que sou é Ele. O que eu vou ser é Ele. A graça de Deus, o amor dEle, o perdão dEle, já me satisfaz. Só Jesus, nada mais. Como que é, Mari? Me satisfaz minha alma, nada mais. Isso que você cantou, irmão, entenda isso. Estou aflito por causa da notícia, por causa da crise, mas Jesus me perdoou, Ele está no controle.
E quanto a essas coisas, não vou andar ansioso. Todas essas outras coisas o Senhor acrescentará. Por isso, eu posso louvar antes da vitória. Posso adorar antes da vitória. Essa é a nossa arma de guerra. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar, a equipe de louvor pode subir aqui.